E aí, pessoal do primeiro ano, mais uma vez o professor está aqui para a gente continuar o nosso roteiro de estudos e vamos lá. Estamos estudando os padrões artísticos da antiguidade, certo? Já falamos bastante sobre os povos mesopotâmicos e toda a estrutura que eles montaram a partir da dominação e da disputa por aquele espaço entre os dois rios importantes para a construção da antiguidade, da vida na antiguidade, certo? Perfeito. O professor falou na aula passada já, fique atento, o Egito é uma civilização que se desenvolve paralelamente aos povos ou ao Mesopotâmia, como nós chamamos, e aí nós precisamos atentar para esse grupo. Os egípcios eles serão muito importantes para o grande padrão artístico que vai surgir com os gregos, certo? Então nós precisamos ficar atentos. Vamos lá então. Falando sobre o Egito, temos que lembrar a estrutura filosófica que eles conduziam, ou que conduzia a produção artística desse povo. Perfeito, então, vamos pensar um pouco. Os egípcios eles tinham como principal característica a crença na imortalidade, ou a crença na continuidade da vida. Perfeito. Se a gente pensar nessa estrutura, a imortalidade, ou a crença na imortalidade, vai conduzir todas as produções e toda a estrutura religiosa, a construção filosófica dos egípcios. Ótimo. Perfeito, então. Se nós temos essa característica, nós ficamos atentos a uma questão. Filosofia dos egípcios, então, vai sempre estar voltada a uma história de continuidade, um agrupamento de produções que demanda continuidade. Vocês vão ver que essa influência egípcia, ela vai perdurar durante muito tempo no mundo antigo. A sensação de que eu preciso ficar imortalizado, independente se seja por um feito ou se seja realmente por uma construção. Ótimo. Então, em primeiro lugar, quando nós pensamos em características dos egípcios, pensamos na imortalidade e na filosofia em torno desse conceito. Ótimo. Pensando que os egípcios foram uma civilização extremamente grande no mundo antigo, grande de tamanho mesmo, em proporção, e também grande em sequência temporal. Os egípcios eles vão ter uma estrutura temporal extremamente extensa. Então, temos que lembrar dessas características. Por quê? Porque conforme o tempo passa, os egípcios também se modificam, certo? Ótimo. Questões importantes que nunca podem ser deixadas para trás quando nós falamos de Egito e arte. Primeira questão, as figuras zoomórficas. As figuras zoomórficas são figuras que têm um corpo humanoide, mas tem a cabeça de animal, certo? As crenças e a mitologia egípcia é muito importante nessa estrutura, para compreendermos essa produção. Ótimo. A principal regra que fundamenta qualquer conhecimento sobre Egito, nós temos a lei da frontalidade. Essa é a regra principal que nós vamos entender e compreender hoje. A lei da frontalidade, ela sugere, dentro de um padrão de produções artísticas no Egito, que os corpos sejam representados com o tronco sempre frontal, sempre na estrutura frontal, e os membros e a cabeça vão estar voltados para o lado, certo? Uma sensação de falta de proporção e relatividade em perspectiva. Ok, os egípcios eles tinham como característica uma das estruturas que veio herdada ali ou acompanhando a ideia da Mesopotâmia. Essa representação em baixo relevo, certo? Então, a frontalidade ajuda muito nessa construção. Por quê? O tronco frontal apresenta a figura, os membros sempre representados na lateral, juntamente com a cabeça, e um detalhe importante, o olho que tem um significado filosófico muito forte no Egito, ele é representado também de forma frontal. O olho ele está sempre
observando o espectador, certo? Não é difícil de fazer esse reconhecimento nas obras do Egito e nós precisamos ficar atentos. Lei da frontalidade é o nosso segundo tópico. Perfeito, então. A partir daí, nós temos que pensar em estrutura de construção dos egípcios. Vamos pensar assim, a arquitetura egípcia é muito fundamentada, tem uma base sólida, é uma construção muito grande e é extremamente rica. Ok, pensamos nisso. Logicamente, vamos sempre atribuir isso à mão de obra escravocrata, justamente porque a estrutura de organização egípcia era sempre muito forte, certo? Então, subjugar os povos acabou sendo uma saída para essa produção. Tudo bem. Mas quando nós pensamos em arquitetura e escultura no Egito, nós precisamos lembrar de algumas questões. Em primeiro lugar, os egípcios eles costumavam construir figuras parecidas com o que nós chamamos de estruturas colunares. O que seria isso? São estruturas sólidas, mais parecidas com uma coluna do que necessariamente com uma escultura. Ok? Como isso é representado? Nós temos muitas figuras representadas desta forma, ok? Elas são representadas de uma maneira muito sólida e parecem ser sempre uma continuidade do material. Por quê? Em primeiro lugar, porque o território egípcio e o material de construção egípcio, nós sabemos que é arenoso. Então a solidez da estrutura precisa ser mantida. Por isso as pernas são representadas maiores do que deveriam ser na proporção, certo? E a estrutura de frontalidade se preserva e a organização colunar também vai se manter. Ok? Então, hoje nós precisamos frisar alguns pontos aí sobre o Egito. Revisando então, em primeiro lugar, a questão filosófica, crença na imortalidade, na continuidade da vida. Ótimo. Segundo lugar, lei da frontalidade. Ok? Perfeito. E a terceira, para encerrar essa nossa revisadinha aqui, é a estrutura de escultura colunar e solidez na construção arquitetônica. Perfeito? Então essas são as dicas rápidas para essa nossa aula e eu peço que você continue nos acompanhando. Nós vamos explorar um pouquinho mais o tema do Egito. A nossa apostila também traz algumas questões aí que nós vamos abordar sobre o uso de materiais para enriquecimento e pintura na questão da arte egípcia, certo? Agradeço então, pessoal. Na próxima aula a gente se encontra mais uma vez. Valeu? Tchau, tchau!